certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar o seu carro novo com as mesmas condições do Feirão Chevrolet. Juros zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juros zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis. Troca com troco total e bônus de 1.000 até 3.000 reais. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições da concessionária. Pedestre, use sua faixa. Olá amigos, aqui quem fala é o Filete. Estamos divulgando o curso de auxiliar de medicina veterinária. Aulas noturnas, salas climatizadas e totalmente apostilado. Não percam essa chance. Matrículas abertas. Curso de auxiliar de medicina veterinária com os irmãos Filete. Mais informações 3227-5770. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Estamos de volta com o Rebu. Boa noite, ouvinte da 102 Rádio City, seja muito bem-vindo. Começando mais um Rebu em áudio e vídeo, afinal esta é a rádio que você vê. Acesse lá radiocity.fm e confira as imagens desse programa, que às vezes tem uma repercussão interessante, que o pessoal começa a sair na mão aqui, então vale a pena conferir as imagens. Boa noite, Flávio Santana. Boa, tudo bem? Tudo tranquilo? Faz tempo, né? Muito, nós, hoje, desde as 5. Desde as 5. A gente se odeia, mas é obrigado a trabalhar junto. O pessoal fala, olha, eles são colegas, a gente se odeia, essa que é a verdade, mas a gente tá aqui por dinheiro, é business. É Mick Jagger e Keith Richards. Quem que é o Mick Jagger? Tá bom, é você. Tá bom então. Boa noite, Rubens Fortes, que agora toda semana resolve faltar um belo dia, né? Boa noite. Sua malandragem é muito brasileira. Tem direito a férias, né, cara? Que é isso? Tá tirando aos poucos. Entendi. Tá certo. Hoje, dia 19 de outubro, Dia Nacional do Poeta. Meus parabéns a Dilma Rousseff, a nossa poeta moderna, né? Com dentifriço, estocando ventos, mandioca. É uma poesia atrás da outra, impressionante. Cachorro atrás da criança. Veríssimo caramba. A Dilma é a nossa representante do povo. Nós temos áudio pra provar isso. Sim, você já vai quiser, pôr? Dioturnamente? Você quer? Põe um aí pra gente lembrar, uma poesia só. Por isso é que eu me comprometo a trabalhar diuturna e noturnamente. Pronto, tá aí. Aí, Camões tinha isso? Não licença poética, cara. O que tu quer? Melhor do que isso não tem. Incrível. Hoje, terça-feira, é dia sempre de receber a presença deles, os representantes da página Vereadores de Santos, para quem eles trabalham. Maurici de Oliveira, boa tarde. Noite. Errei. Boa tarde, boa noite. Esse tempo, esse horário de verão engana realmente muito a gente. Confuso. Boa noite, boa tarde, Euclides, Flávio Santana, Flávio Saraiva, R. Fortes. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Flávio Saraiva, tudo em ordem? Boa noite aos ouvintes do Rebu. Uma satisfação estar conversando com vocês. Boa noite aqui a equipe do Rebu. Estamos por aqui. Perfeito, a gente já vai começar. Por favor, Rubens. Ele tinha que dar a resposta que eu costumo dar quando você pergunta tudo em ordem. Ele devia dizer assim... Não tá aí, mesmo, né? Não tá mesmo. A gente já vai pra Santos, mas tem dois destaques que eu queria comentar aqui antes da gente começar a falar do local aqui. Olha só, o Eduardo Cunha, aquele gentleman, né? Atrasou em ao menos 2 meses o projeto de reformulação do Código de Ética da Câmara. Até porque deve ser bem difícil pro Cunha ter que falar sobre ética, né? Ele pega e fala, mas não entendi isso aqui. Tô tentando explicar pra ele. O que é isso aqui? Não pode roubar? Mas o que tá acontecendo aqui? Ué, não posso pegar o dinheiro do povo? Mas que absurdo isso aqui. É isso? Não vai passar isso aqui, não vai passar. Você sabe que esse negócio da ética, ele tá tentando aprender, por exemplo, ele tá indo pra Suíça permanentemente, assim, né, de forma a não voltar mais pro Brasil, porque lá ele vai fazer um curso aprofundado de ética. É mesmo? Não me surpreenderia, não me surpreenderia. Fantástico. E olha só, a gente já trouxe muita gente brabo, áudios de pessoas brabas aqui. Boixá foi um dos últimos, né? Mas agora foi a vez do Ratinho, Carlos Massa, perder a paciência, Rubens Fortes. Falando sobre a Petrobras, veja só o que ele mandou. É que nem vocês falam da Petrobras. O petróleo é nosso. Nosso? Meu não é, pô. Tô pagando 4 contos de gasolina. Meu não. Eu tô pagando salários absurdos pra diretoria da Petrobras. Então minha não é. A minha parte da Petrobras pode pegar vocês. É vocês. Conversa pra boi dormir. A Petrobras. Sabe quem faz isso? O sindicato. O sindicato que fica questão. A Petrobras é nossa. Ela é nossa de quem? Minha não é. Tem funcionário ganhando 50 contos, 70 contos. A roubalheira. É nossa. Minha.
Se fosse minha, eu já tinha mandado todo mundo embora. Eu tô falando pra vocês, agora a banana vai comer o macaco. O Ratinho é um cara legal demais, Rubem Fortes, porque nesse cenário todo de indignação, tem o Marquito correndo com o extintor de incêndio atrás dele. É um negócio fantástico. Isso é Brasil mais do que nunca. Mas tem sentido a brabeza dele? Bom, claro que tem, né? Claro que tem. Ele leva pelo lado da galhofa, né? Sim. Que é um programa popular, né? Ele transmite pro público dele, sim. Mas ele não deixa de dizer, né? Também não deixa de dizer que com isso ele se tornou um milionário. Provavelmente a Petrobras é uma das anunciantes da rede dele. Se não é da dele, aí eu começo a acreditar que é da concorrente. Opa! Daí a raiva. Aí a raiva, pode ser. E já que estamos falando de combustível... Não. É uma categoria que é formadora de opinião, que está nas ruas a todo momento, que são os taxistas. Foram alvo de um projeto na Câmara ontem. Então... O populismo ou a arte de fazer política barata dominaram a cena na sessão da Câmara de Santos desta segunda-feira. Com a presença de taxistas nas galerias, foi aprovado em primeira discussão o projeto de Ademir Pestana, do PSDB, terceiro mandato, proibindo o uso de do aplicativo Uber ou de similares no serviço de transporte de passageiros. O Uber, o usuário do Uber chama um motorista, né? Um motorista Sim. associado pelo celular. O Uber foi criado em 2009 na Califórnia, Estados Unidos, e já está em mais de 60 países. E enfrenta inúmeras ações judiciais, inclusive no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Tribunal de Justiça considerou que o Estado não pode proibir uma atividade econômica lícita aberta à iniciativa privada e à livre concorrência, sob pena de afrontar garantias constitucionais. Uma regulação federal em curso tornará inócua a lei santista. Alguém em Santos já utilizou o Uber? Isso aqui? Isso era necessário para ser debatido pelos nossos vereadores? Essa questão do Uber? Está sendo debatido em todo mundo nesse momento. As câmaras se aproveitam para fazer proselitismo, para fazer o que eu chamei de populismo, política barata. Se tem alguém gritando, a Câmara vai em socorro, em auxílio a essa categoria. Isso é o que ela melhor sabe fazer. Mesmo que baixe, mesmo que aprove uma lei que depois vai cair, uma lei inconstitucional. Nesse caso, por exemplo, estão tramitando ações, né, em esfera federal. Então não compete ao município nesse momento criar uma legislação, mas as câmaras, não só em Santos, em outros lugares também estão aproveitando essa oportunidade de mídia. E estão fazendo aí, no caso, essa média com os taxistas. O cruzado é que os vereadores não vão para cima daqueles que gritam por falta de macas, por falta de segurança, pela bagunça nos hospitais. Aí não vale a pena, né? Isso não... Muito bem lembrado, Euclides Escames. A palavra... Por favor, seu Saraiva. Não, mas você sabe que, assim, eu sei, eu vou informar aqui em primeira mão qual é o problema do Uber no Brasil. O problema do Uber no Brasil é que o Uber não fez ainda o que a construção civil, que o pessoal que produz aço, automóvel fez, que é fazer aquela caixinha gorda e chamar os vereadores, deputados, governadores e tal, e falar: pessoal, nós vamos bancar a campanha de vocês. Porque no dia que essas empresas fizerem isso, acabou, rapaz. Os taxistas estão rifados, os taxistas vão todos parar em Marte. Porque é isso, essa gente só grita para engrossar o cacife para depois cobrar, como se diz no popular, cobrar o pau, né? Então é tudo palhaçada, é tudo conversa, Eu queria aproveitar e falar assim, que talvez esta seja uma oportunidade para os taxistas se reinventarem. Perfeito. Criar um aplicativo, criar uma outra forma de cobrar, é uma oportunidade. Ao invés de só gritar e continuar na mesma, é uma oportunidade de mudança. Porque assim, tudo pede essa mudança. Por exemplo, a quantidade de carros nas ruas pede uma mudança. Se fosse um pouco mais em conta pegar um táxi, muita gente deixaria o carro em casa. A gente estava comentando isso, né, Euclides? O Euclides só usa táxi. Perfeito. Eu, quando vou passear à noite, eu não vou de moto, eu vou de táxi. Você tem um motorista, você não precisa pagar, vamos lá, você não precisa pagar seguro, você não precisa pagar toda a manutenção do carro, estacionamento, você usa o táxi. Então assim, ou se reinventa ou vai acontecer um Flávio, Uber. Você que disse que usa táxi, é barato andar de táxi em Santos? Não é. Porque às vezes, por exemplo, outro dia minha moto quebrou e eu tive que ir trabalhar à noite e fui pegar um táxi da ponta da praia até o centro, a João Pessoa. Foi 40 e poucos reais. Agora, tu imagina ir de volta, só à noite, né? Depois das 8 horas da noite. Então você imagina.
Tá complicado, né, cara? Eu não digo só o preço, acho que tem que se reinventar na forma de atender também. Tudo, tudo. Nós precisamos repensar as cidades, né? O que está acontecendo hoje é que, lamentavelmente, enquanto a Europa ela cria cada vez, intensifica mais a expansão da rede de trilhos para se ter trem, VLT e tudo isso, no Brasil se fez o contrário. No Brasil, as empresas que vendem caminhões compraram os governos brasileiros, né, e compraram com dinheiro, que é isso que a gente vem denunciando o tempo inteiro, que a política brasileira está toda comprada, né? Os partidos são empresas, os políticos são empregados das empresas. Então se compraram aqui no Brasil, né, os prefeitos, os governadores, presidente da República, e hoje, lamentavelmente, as cidades estão entupidas. Então dispositivos como Uber podem e devem ser motivo de discussão entre os taxistas. Mas além disso, Flávio Santana, a gente precisaria repensar todo o trânsito das cidades e, por exemplo, deixar de investir em automóvel. Sim. Tá aí o bonitão do Paulo Alexandre refazendo pela 25ª vez a frota, né, a Avenida na Costa, porque todo mundo que tem carro não gosta de andar em paralelepípedo, todo mundo que tem carro gosta de um asfalto lisinho, e aí os caras ficam aproveitando para ganhar dinheiro em cima de asfalto, que depois vem mais asfalto, que depois tira e põe mais asfalto, e asfalto, e asfalto, e asfalto. Enquanto isso, a gente não tem um transporte público de verdade que funcione, ou um sistema de táxi que funcione direito. Coisas ainda mais tolas, eu lembro do Rubens Fortes ter apontado no canal aquele jardinzinho que colocam nos canais, né? Não serviu de nada também, que você poderia ser uma pista a mais de veículo. Não, é uma bobagem. Jogou tanto que já está tudo destruído, né? Não tem um que esteja funcionando. Uma placa, não, né? Só tem mato. Alguns têm a placa, uma vez criaram uma campanha, adote esta praça. A placa ficou. E o capim tá lá também, ninguém cuida de coisa alguma. Aqui do lado tem uma que é assim. Eu, só pra marcar posição, né? Claro. Eu não sei se dá, porque eu tô num canto aqui, não tem pra onde fugir. Eu discordo muito dessas teorias de que o pessoal tem que abandonar o carro. Pelo contrário. Tem que cuidar das avenidas, de alargar. Aqui, essa ideia de rato, quando aumenta o volume de carros, por quê? Porque aumentou o número de habitantes por centímetro quadrado. Onde tinha uma casa, hoje tem um prédio com 200 pessoas. Do lado tinha um chalé, uma família grande. Tem 10 pessoas, eles têm 7 filhos, a sogra. Agora caiu o chalé, fizeram um prédio com 300 pessoas. Quer dizer, isso provocou um aumento enorme, o que eles chamam de adensamento, né? Que eles negavam, a nossa prefeitura, antes do Paulo Alexandre, negava que ia ter isso. Sim. Gente que negava está lá com ele hoje, estão lá trabalhando. Isso tinha um lado para eles, que é outra coisa, que é a contradição que eles dizem, caiu a receita, uma ova só pode ter subido. O que aumentou a quantidade de contribuintes de IPTU. É um negócio. O IPVA já não tem tanta repercussão, porque é divisório, às vezes vem, às vezes não vem. Mas o IPTU é sagrado das prefeituras. Então as pessoas, o transporte público, tudo bem, seria bom que tivesse, só que não resolve. Esse VLT, na minha opinião, vai ser aquele chamado presente de grego, não vai servir para meia dúzia de pessoas, porque o cara vai ter que descer e pegar um ônibus. Porque ele não passa na porta praticamente de ninguém. Qual é a população que vai ser atendida diretamente por ele, de porta a porta? Ninguém. É muito, na minha opinião, sempre disse isso, eu penso que, por exemplo, São Vicente está muito na frente da gente, porque resolveu o problema com as vans. E funciona. Que na minha opinião, há muito tempo, desde o tempo lá lá de São Vicente, isso não vai funcionar. Vai. Funciona. Primeiro, cria, vamos dizer assim, a mesma lógica do taxista. O taxista deveria ser um profissional isolado e não uma firma, e não várias pessoas investindo em táxi, comprando as licenças para depois subempregar os motoristas, exigindo horário. Tinha que ter uma quantidade razoável, enorme. Eu conheci, quando menino lá no mercado, taxistas que eram donos dos seus próprios carros, faziam seus pontos, criavam suas famílias, era isso que tinha que ter. Agora, para isso, precisa ter, como Nova York, Los Angeles, outras cidades, espaço para eles transitarem, para as pessoas irem para o trabalho. Claro que se tiver uma condução pública, né,
de locomoção fácil, tudo bem. Só que os nossos políticos, eles vivem viajando, e nós já temos dito isso, para ver o que é que tem no mundo. Já cantei aqui. Em Paris. Sim, eles vão a Paris, eles vêm os hotéis de luxo e tal. Nenhum deles, nenhuma dessas antas chegou um dia aqui e disse, olha, em Paris e em Roma, os ônibus são ao nível da calçada. As pessoas podem entrar com um carrinho de bebê, indiano com embrulho, porque indiano não usa mala, é a coisa mais gozada. No mundo inteiro eles arrastam embrulhos. Eles carregam os pacotes deles, entram, o pessoal de cadeira de roda entra direto. Entra e sai. Bicicleta. E ele fica uma hora esperando o outro chegar. São super. Esse transporte é super subsidiado, porque quem não, de um modo geral, o trabalhador não paga. Muita gente não paga. O cara entra, não tem fiscal, não tem nada. Por quê? Não é porque eles são honestos, não, é porque quem pode pagar, paga. A educação é outra. Eu cansei de ver gente que o cara não tem dinheiro, entrava lá, sentava, daqui a pouco descia, pronto, acabou. E eles têm metrô, tem tudo isso. Aqui, em lugar, nós tínhamos que ter, tá bom, fizeram a ciclovia. A ciclovia é uma enganação. O cara que vem de São Vicente, vem do Rio Branco para cá de bicicleta, é uma viagem. E é uma aventura, né? É uma aventura. Cada vez mais uma aventura por causa da violência. Todos os dias. Vamos limitar, vamos ilidir esse caso da violência. O cara tem que vir de lá que nem um doido, precisa se alimentar muito bem para isso. Ele vem para cá, às vezes, para trabalhar de pedreiro, encanador, pintor, essas profissões em que o cara não pode gastar dinheiro de condução. Por isso que ele vem de bicicleta. Se tivesse uma condição barata, se tivesse uma condição decente, que ele pudesse vir, claro que ele não ia ficar exaustivamente ali, dia de chuva, frio, aquele calor desgraçado, o cara suando que nem um louco. Esse seria o transporte público ideal, na minha opinião. Sim. Aqui a ideia de rato é aumenta o volume de carros, eles diminuem as ruas, estreitam, pô. O cara põe um jardinzinho de droga lá para pôr mato, para pôr capim, para algum cachorro fazer Alguém ganhou, né? Alguém ganhou. Pois é, aí é que está. Eu acho que ele ganharia mais se fizesse um estudo lógico, inteligente, prevendo nessas pontes do canais retornos nos devidos locais, com espaço para mais gente se movimentar, encontrar uma solução de usar essas vias dos canais decentemente. Talvez não cobrindo totalmente, mas fazendo uma pista por cima, elevada. Mais cedo ou mais tarde vai ter que ser assim, não tem jeito. Que não faço. O que é que eles estão fazendo no canal? Ciclovia, então, um lugar que a pessoa podia pôr um banco para sentar lá de noite, pôr uma cobertura qualquer, pôr um jardim ao longo do canal, bonito, como tem em vários lugares no mundo. Os caras põem lá uma muretinha vagabunda para o pessoal ficar sentado ali e agora estão eliminando uma parte das pessoas transitar para pôr ciclovias em que a maior parte do tempo ficam vazias. Eu só para deixar que eu sou a favor do automóvel, que é um benefício para a população e não, como a maioria das pessoas pensa, um atraso. E para a economia também. O que um automóvel rende em empregos e impostos constante, diariamente, permanentemente, mas achar que a bicicleta vai resolver, eu acho que é uma incoerência total. Pronto. Olha, o Fernando Haddad acabou de sair do Zap Zap, não concorda com você. O Fernando Haddad esse cara é cancerígeno, ele vai criar câncer, de tanta raiva que o pessoal de São Paulo está querendo dizer, porque raiva dá câncer, eu não tenho. Diga lá, não, mas é assim, a gente queria começar aqui a nossa fala sobre como eleger um político. Aliás, tem a ver um pouco com isso. Mas antes de dizer o seguinte, Rifortes, assim, eu estou com 56 anos, eu tive 2 oportunidades de viajar para fora do Brasil, só, na minha vida inteira. E já estou feliz, já conheci alguma coisa fora do Brasil. E você sabe que uma dessas vezes, eu fui nesse lugar chamado Europa, e lá, assim, você sabe que o número de carros cada vez é menor e os governos incentivam que as pessoas cada vez troquem mais o carro por transporte coletivo. A questão é que quando você diz a gente deveria planejar as coisas, primeiro, o político brasileiro não está interessado em planejar, ele está interessado na caixinha que vai sair da obra. Segundo, que não se pensa a cidade a partir de parâmetros minimamente éticos entre as pessoas, nas relações, né? Então o sujeito não está interessado em planejar porque ele está interessado na corrupção. Segundo, que se você tem um transporte público
E aí, lamentavelmente, no Brasil, nem o transporte é público, porque chamar Piracicabana, chamar esses ônibus que tem Santos de transporte público, é uma blasfêmia. Porque para começar, é uma empresa privada que presta um serviço ruim, que lamentavelmente ninguém checa quanto custa esse serviço, se aprova aumento de ônibus sem sequer dizer para a população como é que aquilo foi aprovado. Mas sempre ganha as concorridíssimas licitações, que disputam uma galera, não é? Então, veja só, se você não tem um transporte público e você só tem como opção para as pessoas que podem financiar um automóvel para a classe média, ou mesmo para o pessoal que está na classe média alta, é lógico que nós vamos entupir as ruas com automóvel. Agora, você vai num país um pouco mais avançado que você tem o inverso. É claro que dentro dessa situação a gente podia planejar melhor o trânsito, e aí você tem razão quando você diz que as coisas precisavam ser melhor pensadas. Mas eu acho que o mundo não suportará esse tanto de automóvel que nós estamos produzindo. Então, no futuro, a tendência é que a gente possa colocar um transporte, que as pessoas possam largar os carros. Nessa minha passagem curta de 20 dias pela Europa, o que eu percebi é que você pode ter o seu carro, mas você normalmente, executivos, pessoas inclusive com salários altos, andam de trem e andam de VLT. O carro é pouquíssimo usado nesses lugares, França, Itália, Suíça, pouquíssimo usado. Agora aqui no Brasil ninguém está interessado em discutir nada com seriedade como você está propondo que os governos discutam, infelizmente, né? Mas vamos lá, vamos virar a página. Realmente essa questão do Uber eu acho que já foi muito bem debatida, inclusive por pessoas mais competentes que tinham a possibilidade de resolver essa situação, e na minha modesta opinião do Euclides Escames, isso não era para ter sido pauta da Câmara dos Vereadores de Santos. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o ouvinte do Rebu que está nos acompanhando sabe que a gente está fazendo aqui uma explicação mais detalhada de como é que funciona o processo político partidário brasileiro. A gente está fazendo isso em capítulos, com todas as aspas que a gente possa colocar aqui na palavra capítulo, e hoje a gente vai falar sobre como os políticos financiam as suas campanhas. Antes, fazendo um breve resgate, a gente já disse para as pessoas que para um político se eleger, ele precisa se filiar no partido. Nós temos 33 partidos, que são na verdade empresas que vendem apoios partidários e estão de olho na corrupção, né? Estão de olho no sentido de se corromperem. Que o candidato ele precisa filiar os amigos com alguma visibilidade na cidade, porque depois esses caras serão transformados em candidatos laranjas. Logo o pessoal vai entender qual é a função do laranja nesse processo. Depois precisa criar um lema para a campanha, tipo estamos todos juntos, por uma cidade melhor, essas idiotices que esses caras pregam para enganar a população. E depois tem que criar as bandeiras da campanha, né? Então, assim, lutarei por mais cadeia para bandido, lutarei por mais saúde, lutarei por mais educação. É tudo mentira, a população acredita nisso. Não sei se acredita, mas se acreditar, acredita porque quer, porque isso é um monte de cascata para vereador fazer de conta que está fazendo campanha. Agora a nossa parte de hoje, mais especificamente, como são financiadas as campanhas. E aí é preciso alertar o ouvinte que agora ele vai, talvez fique um pouco chocado, porque assim, o político, quando ele se candidata, ele precisa procurar uma empresa para financiar a campanha dele. Bom, mas como assim? Por que financiar? Porque lamentavelmente quase que completamente ou quase que 100% dos políticos eleitos nesse país são funcionários das empresas. Então, o sujeito que é candidato a vereador, ou que vai chegar lá, que vai sentar na cadeira, não os laranjas, né? Porque os laranjas têm um outro papel que nós vamos discutir logo à frente. O sujeito que chega na cadeira, a grande maioria esmagadora, tem exceções, mas são muito poucas, a maioria esmagadora chega porque é funcionário de uma empresa. Então, o sujeito ele tem que arrumar, para ser vereador em Santos, por exemplo, ele tem que arrumar de 800 a R$1 milhão. Os que estão sentados hoje na cadeira da Câmara, ou seus partidos, ou ele próprio, através de conversa com empresários aqui na região, bancaram mais ou menos esse valor. De 800 mil a R$1 milhão. De 800 mil a R$1 milhão. Por quê? Porque depois a gente vai explicar onde é que o sujeito gasta essa grana. Então é isso. E aí a gente já dá umas dicas de quais as empresas que financiam as campanhas, né? Então você pode procurar, por exemplo, as empresas que fazem coleta de lixo. Empresas que fazem coleta de lixo são boas financiadoras de campanha. Empresas que fazem o tal do transporte público, que na verdade não é público, é privado.
Porque a empresa, ela é a dona, a empresa, ela ganha dinheiro da população, a empresa ganha dinheiro do poder público e ela transporta as pessoas. Então é transporte privado, não existe transporte público no Brasil, de verdade. Então essas empresas, elas também são boas financiadoras de campanha. Nós temos também a construção civil. A construção civil, o R. Forte estava falando agora há pouco que os caras adensaram a cidade de Santos. Como é que eles adensaram? Eles aprovaram uma lei na Câmara aumentando o gabarito dos prédios. O que é gabarito? É a altura máxima de um prédio. Aumentando enormemente. Isso. Então os caras aumentaram enormemente o gabarito dos prédios aqui em Santos para poder vender mais apartamento. Com a conivência dos vereadores. Eu diria, R. Forte, que com o financiamento aos vereadores. Porque é isso, as empresas da construção civil, via de regra, elas são financiadoras de campanhas de vereadores e de prefeitos. O pessoal costuma fazer umas vaquinhas, e essas vaquinhas, por exemplo, tem um sujeito que cresceu comigo, não é meu amigo, mas me confidenciou isso. Ele foi eleito aqui numa cidade vizinha, há uns anos atrás, e ele me falou o seguinte, ele falou: Flávio, quando eu cheguei na Câmara, no primeiro mês apareceu uma grana lá na minha conta. Aí eu fui à mesa da Câmara e falei: pessoal, que eu saiba, o salário de vereador é tanto, essa grana aqui. Aí os caras da mesa da Câmara falaram assim: não, essa grana não é nossa. Aí o sujeito ficou, levou lá pro partido, lá na época era um partido minimamente sério, levou o partido falou: olha, essa grana você precisa devolver para alguém, porque essa grana não é sua, nós não concordamos com esse tipo de bandalheira. A mesa da Câmara falou que não é dela, então alguém... Bom, certo dia, o sujeito foi abordado por um cidadão de gravata e o cidadão falou o seguinte, falou: olha, amigo, eu tô vendo que você tá fazendo aí um escarcéu por conta de uma grana que apareceu na sua conta. Essa grana é da nossa empresa. Nós depositamos todo mês na conta dos vereadores, de todos os vereadores, uma grana que é da empresa que faz o transporte aqui na sua cidade. Se você não quer, a gente passa a não depositar mais. Ou seja, a empresa que fazia o transporte coletivo na cidade depositava mensalmente salário para os vereadores. Voluntariamente. Né? Sim. Voluntariamente, porque claro, ajudava uma ONG e ajudava os vereadores também. Eles se importam, né? As empresas se importam muito com a política, com a política, né? Tanto é que os Rockefeller nos Estados Unidos, né? Eu contei aqui no programa passado que os Rockefeller nos Estados Unidos, um dia dialogando, a mãe disse para o filho: meu filho, a política é para os nossos empregados. Então as empresas brasileiras, eles lidam com os políticos porque eles são empregados dos políticos, né? Perfeito. Então, infelizmente, é disso que se trata. As pessoas acham que votam, acham que estão numa democracia, é tudo balela. Na verdade, o que existe no Brasil é um financiamento gigantesco que nós estamos vendo agora através da Lava Jato. Estourou pela primeira vez no Brasil esse escândalo que é o financiamento da política partidária. De modo bem didático, né? De modo bem didático. Agora, o ouvinte do Rebu pode pensar o seguinte: bom, isso é só na Petrobras, isso é só com a Dilma, agora apareceu o Cunha. Não, queridas e queridos ouvintes do Rebu, em todos os cantos deste país, chamado Brasil, em todos os cantos desse país, toda a política partidária, ou para ser mais justo, 99% da política partidária, porque tem um ou outro aí perdido pelo Brasil que se elegeu a partir de uma categoria, o sujeito virou uma liderança comunitária e tal, mas 99% dos políticos nesse país são eleitos pelas empresas. Perfeito. Flávio Saraiva, não querendo te interromper, mas já te interromper. Claro, Tem que ir para um break, a gente vai voltar para isso. Deixa eu já me desculpar com o Maurício de Oliveira. Ele sentou na cadeira sacanagem, né? Que ele fica ficando pequenininho. É a cadeira que o professor vai sentando, né? Então você me desculpa, não adianta, você não vai vencer, ela vai diminuindo. Eu sei porque eu usei ela e deu no que deu. E antes da gente ir para o break aqui, Flávio Santana, eu não entendi, eu recebi uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, 981965306. Só veio o seguinte: eu quero a Paloma. Quer dizer, eu quero a Paloma. Eu acho que tá... Enfim, não é esse o programa. Não tem uma Paloma aqui e é bom você descobrir onde ela está, rapaz. Vamos pro break, daqui a pouco a gente tá de volta. Continue ligado aqui. O Rebu. Esta é a Rádio City. Rádio City.
Está pensando em entrar na academia? Então venha para a número 1 da Baixada Santista. Venha treinar na Agon Academia. Natação, fitness, pilates, arte marcial e muito mais. E o melhor, a Agon tem 5 unidades nas cidades Santos, São Vicente e Guarujá. Agora você já sabe onde treinar. Não perca tempo. Venha para a Agon Academia. Visite o nosso site e conheça a unidade mais perto de você. Agon Academia. Quer uma deliciosa comida caseira sem adição de conservantes? Então seu lugar é o Dendê, restaurante, café e lanchonete. Há mais de 38 anos servindo você. 36 tipos de refeições completas servidas das 11 da manhã às 10 da noite. Dendê, restaurante, café e lanchonete. Lanches, salgados, doces, bolos, tortas e aquele café irresistível você também encontra aqui. Dendê, prazer em servir bem. Shopping Parque Balneário, primeiro piso. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Olá, aqui quem fala é a Renata. Oi, eu sou a Marli. Nós fazemos parte do departamento comercial da 102 Rádio City e estamos à sua disposição para assessorar qual o melhor investimento para a sua marca. Você sabia que a rádio tem 13 horas de horário nobre? Ou que é o meio de comunicação que mais deixam as pessoas felizes? O rádio é um dos mais eficientes meios de comunicação. É imediato, é ágil, é dinâmico, é extremamente flexível e o melhor, com baixo investimento você tem um maior alcance que outros meios. O rádio é eficaz tanto para a construção de uma marca, ajudando a manter sua imagem sempre positiva no mercado, quanto para impulsionar vendas através de promoções. Ligue pra gente no 2104-5410 que vamos te dar todas as sugestões e dicas. Marque uma reunião que iremos até você. Esta é a 102 Rádio City. Se você tem dívidas com a Prefeitura de Santos, preste atenção. O município lançou um programa de anistia nas multas e juros dos impostos. Até 30 de novembro, o contribuinte em atraso terá descontos de até 90% com pagamento à vista. No parcelamento, o desconto chega a 70% no valor principal. Informações em www.santos.sp.gov.br. Descontos de até 90% nos juros e multas em atraso. Uma campanha para você ficar legal e Santos cada vez melhor. Em breve, São Vicente experimentará uma nova forma de se relacionar com o trânsito. Está chegando à cidade a XP Parking, a revolução da Zona Azul. Será muito mais fácil encontrar e utilizar as vagas de estacionamento rotativas pela cidade. E tudo isso com o seu smartphone, computador ou tablet. Vagas de estacionamento públicas realmente rotativas, que todos poderão utilizar. XP Parking. Mais tempo para as pessoas. Mais vida nas cidades. www.xparking.com.br. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Chevrolet Absoluta, certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar o seu carro novo com as mesmas condições do Feirão Chevrolet. Juros zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juros zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis. Troca com troco total e bônus de 1.000 até 3.000 reais. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições da concessionária. Pedestre, use sua faixa. Estamos de volta com o Rebu.
6h38, estamos de volta e junto com a gente vem a Acta Motors. Olha só, presta atenção. Ofertas em 0 km. Cerato 2016, entrada mais parcelas de R$ 1.089 e taxa de 0,99%. Últimas unidades da Sorrento 2015 com 5 mil de bônus e sai de 114.900 por 109.900. Toda a linha Kia 0 km com 5 anos de garantia. Toda a linha 0 km com taxa 0% ou taxa 0,99. IPVA grátis para Picanto e Cerato. Nos seminovos tem o Kia Soul automático 2012 na garantia de fábrica de R$ 49.900 por R$ 47.900. O Ford EcoSport Freestyle 2015 com 10 mil quilômetros de uso apenas R$ 58.900. Kia Acta Motors, Campos Sales, número 126, aqui na Vila Nova, em Santos, esquina com a Rua da Constituição. O telefone já deixa na sua agenda aí, 3223-1353. O Rebu! O Rebu! O Rebu! De volta, acertei o mesmo tom, você vê como eu sou incrível, cara, impressionante. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Rubens Fortes, recebendo aqui a presença de Flávio Saraiva e Maurici de Oliveira, os fundadores da página Vereadores de Santos. Para quem eles trabalham, acessem lá, tá lá no Facebook, com postagens diárias praticamente vocês fazem, né? Praticamente diárias. E só coisa boa, só coisa... gente trabalhando, tudo. Só notícia pra população ficar orgulhosa dos 21 que eles escolheram aqui em Santos, né? O tom que você falou deu a entender que eles... eles trabalham para os vereadores. O nome do site é Vereadores de Santos. Da página, Vereadores de Santos. Para quem eles trabalham. Isso, porque é o nome da página. Nós ficamos com essa dúvida. Para que os vereadores trabalham? E que persiste, né? Até hoje ainda não consigo responder. Lá, Vereadores de Santos, para quem eles trabalham. Tem muita gente que acha que é uma página dos vereadores. Não, querido? Não. É uma página... Está perguntando isso. É uma página que pretende discutir aquela Câmara. E a pergunta é, para quem eles trabalham? Isso, aí tá pergunta sem resposta, né? Não, ele tem, primeiro, não tem interrogação. Segundo, que língua nossa, tinha que ter aí um aposto entre parênteses. Para quem, parênteses, eles, vereadores, trabalham. Perfeito, olha, já vou dar a palavra para eles, eu só preciso dar 2 destaques aqui. Olha só, a greve dos bancários já chega a 15 dias, senhoras e senhores. E olha só, temos que os bancários já estão abandonando a greve e entrando no ramo de venda de adesivos de greve. Que eu acho que dá mais do que adesivo, né? Eles vão largar isso daí e vão ficar só nos adesivos, impressionante. Por favor, Maurício. Já está disponível no portal da Câmara de Santos o projeto de lei do orçamento para 2016. Trata-se de um calhamaço de dados impossível de ser compreendido pelo cidadão comum. São assim, mais de 30 arquivos em PDF, uns com muitas páginas. A apresentação do material desta forma é a melhor maneira de afastar o eleitor e evitar o debate sobre a prioridade de obras e serviços ali previstos. A previsão de receita bruta é da ordem de mais de 2,6 bilhões de reais. É hora de pressionar vereadores para que haja a correta explicação sobre a composição do orçamento e aberta a discussão com a população. Do contrário, o projeto será aprovado sem que o eleitor conheça realmente o que está previsto ali na dotação orçamentária. Em algum lugar, cansaço já, né? Em algum lugar está resumido lá quanto vai ser o aumento do IPTU? Isso é sempre uma surpresa, né? Que chega em dezembro junto com o Peru. Mas não está lá, não está na... Depende do tamanho do Peru, o tamanho do... Isso vem o carnê, mas no orçamento deve ter uma previsão lá de quanto vai ser o aumento dos impostos do modo geral, né? Uma previsão de receita, mas assim, o índice fechado em si, ele é lançado lá no final do ano, assim, sempre na surdina, quando a Câmara já está quase para entrar em recesso, de maneira que não é permitido o debate. Essa é uma marotagem bastante nefasta. Com certeza, se aumentou bastante a receita, aumentou consideravelmente o IPTU, né? Que na verdade a malandragem que eles fazem agora é assim, eles vão diminuir o desconto, entendeu? Eles têm lá um valor do imóvel, teu imóvel vale, na opinião deles, 1.000, impostinho 20%, mas nós vamos dar um desconto de 10%, então vamos cobrar só 10%. Aí no ano seguinte, vamos diminuir, não vamos aumentar não, mas vamos diminuir o desconto. E assim vai
fazendo-nos a todos de trouxas. E assim caminha a humanidade, né? Olha só, antes do Flávio Saraiva continuar com a sua aula, eu não quero me esquecer de registrar essa reportagem de hoje do Diário do Litoral, do nosso amigo Carlos Raton, muito melhor que o Luiz de Vale, não sei se eu já comentei isso aqui. Ele é uma reportagem sobre a Prainha, lá no Guarujá, olha só. Boa parte dos turistas que resolvem passar o fim de semana na Praia Branca, lá em Guarujá, está sendo vítima de assaltos por marginais oriundos do bairro do Perequê e da cidade vizinha Bertioga. Segundo informações de uma moradora, a comunidade está sem proteção policial e já articula a montagem de um sistema de segurança particular, cujo pagamento pelo serviço seria por intermédio de uma taxa de segurança cobrada dos moradores e pequenos comerciantes do lugar. Cerca de 560 pessoas vivem na Prainha. A Prainha está decadente no quesito de segurança e não há nada que possamos fazer. A associação do bairro quer armar caiçaras, revólveres e facas, sem experiência em armamento algum, para fazer rondas na trilha. É isso que acaba fazendo, né? Daqui a pouco surgem milícias, hein? Daqui a pouco começa a surgir milícias, hein? Isso é um perigo, hein? Aliás, tem um quartel lá perto, quem sabe um canhãozinho emprestado. Resolva essa situação. Aquele quartel lá para proteger a outra pessoa. Outro caminho, outro mundo. Por favor, Flávio Saraiva, siga com a sua aula. Então, a gente estava dizendo aqui que o candidato a vereador ele tem que procurar uma empresa. A gente estava falando de algumas empresas que financiam as campanhas, financiam os petrolões no nível municipal. Então, se o candidato quer procurar um patrão, ele tem que procurar uma empresa de coleta de lixo, uma empresa que faz transporte público, ou o dono de uma OS. Aliás, aqui em Santos agora vai proliferar os donos de OS que terão imensa satisfação em bancar a campanha de vereador, construção civil, dono de shopping, empresas portuárias, que aqui no Porto nós temos Porto, então as empresas portuárias elas se interessam muito, assim como os Rockefeller a ter empregados na política, empreiteiras que fazem obras na cidade e por aí afora. Fornecedores de uniformes escolares, materiais escolares. Aí tem merenda, tem fornecimento de uniforme, tem fornecedor de relógio de ponto para as prefeituras. Tem uma gama vasta, então o sujeito, depois de se filiar no dos 33 partidos e fazer todas as operações que a gente já relatou aqui brevemente, ele tem então que procurar um financiador de campanha. Aqui em Santos, o sujeito vai precisar de uns 750 mil para cima. E aí, esses 750 mil, 1 milhão, claro que ele não vai declarar, né? Isso é tudo por baixo do pano, porque por baixo do pano vai aparecer lá financiamento da campanha do sujeito, 100 mil, 150 mil. Agora, não é só isso, né? As campanhas para prefeito aqui em Santos custam acima de 20 milhões e o eleito que está na Câmara dos Vereadores lá não custou menos de R$1 milhão. E aí, assim, onde é que o sujeito vai gastar esse dinheiro, né? O ouvinte do Rebu deve estar se perguntando, mas Flávio, para que diabo o pessoal precisa de R$1 milhão? É porque é assim, agora nós vamos explicar a malandragem. O candidato a vereador que vai sentar na cadeira de vereador, ele precisa ter um número muito grande de votos. E como é que ele consegue esse número grande de votos? As pessoas acham que é porque alguém simpatiza e na hora vai lá na urna e vota no sujeito. E não é assim. Esses votos, a maioria esmagadora desses votos são votos comprados da seguinte forma. Vocês já perceberam o que acontece nos comitês eleitorais quando se aproxima a eleição? Vocês devem já ter percebido que tem filas de pessoas na porta dos comitês. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são, infelizmente, os desempregados da cidade, as pessoas pobres, as pessoas humildes, essas que as empresas de construção civil contratam e obrigam o sujeito a ficar naquela posição que é um vexame nas esquinas da cidade de Santos, com uma seta dizendo assim, apartamento à venda naquela direção ali. São essas mesmas pessoas que trabalham para as empresas da construção civil, para não morrerem de fome, que vão fazer fila na porta dos comitês, e aí é claro que os partidos vão orientar que essas pessoas façam fila na porta de determinados candidatos a vereadores, que são esses que o partido já sabe que tem uma grana por volta de R$1 milhão para gastar com essas pessoas. Então esse pessoal ele é contratado por basicamente 3 meses de campanha, aí na faixa de R$500, R$600 por mês, então o sujeito vai gastar aí R$1.600, R$1.800 com cada um desses caras, e aí o ouvinte do Rebu já sabe que esse sujeito vai distribuir panfleto, certo? Não é para distribuir panfleto. Esse cara ele vai voltar para a família dele e vai dizer o seguinte, olha,
o candidato tal está me ajudando. Eu preciso conseguir alguns votos para ele. E olha só, ele está me ajudando, você sabe que eu estou numa dificuldade, estou desempregado, estou passando um perrengue dos diabos. Então você precisa me ajudar. Vai conversar com o pai, com a mãe, com o tio, com os vizinhos, com todo mundo. E cada uma dessas pessoas, se conseguir em torno de 20 a 30 votos, ela já quitou a sua cota, que custou R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700 nos 3 meses de campanha. Depois o candidato ele seleciona uma meia dúzia, põe lá na avenida para esticar a faixa, distribui panfleto, mas isso é tudo de H. Na verdade, o que o cara contratado precisa é ir para a família dele e conseguir alguns votos reais com o seguinte argumento: você precisa me ajudar porque o candidato está me ajudando. E aí o parente, o amigo, o vizinho, com dó da pessoa, porque realmente ela está passando uma situação muito difícil, ela então vota naquele candidato. E aí depois o sujeito chega no final da eleição e com uns 4, 5 mil votos, e você se pergunta, nossa, mas teve 4, 5 mil pessoas que foram para as urnas voluntariamente votar? Não, não foram. Elas foram ajudar o parente que foi contratado como cabo eleitoral do vereador às centenas. Aqui em Santos tinha um vereador que tinha 1.000 pessoas na folha de pagamento dele. Toda vez que esse cara se candidatava, tinha 1.000 pessoas na folha de pagamento dele. O que eram essas 1.000 pessoas? Eram 1.000 pessoas pobres, 1.000 pessoas da periferia da cidade de Santos, que são contratados para fazer esse trabalho imundo, esse trabalho sujo, né? Não sujo pela pessoa que faz o trabalho, mas sujo por quem comanda esse esquema. E essas pessoas então vão coletar esse número de votos. Agora você pode ter mais claro o seguinte: por que os políticos são empregados das empresas? Por isso. Porque as campanhas bem-sucedidas, elas são bancadas pelas empresas para que o sujeito possa então criar esses grandes currais de contratados para ir para a periferia pegar voto. E alguns, inclusive, pega na classe média também, porque algumas são filhos, filhas, marido de empregadas domésticas, pessoas humildes que trabalham para a classe média. E aí muitas vezes a pessoa com dó diz assim: puxa vida, eu vou votar no fulano, esse escroto aí, porque tá ajudando minha empregada, tá ajudando meu... Esse cara não serve para nada, mas pelo menos eu vou dar uma forcinha e vou votar. Daqui a pouco a gente continua com mais alguns detalhes dessa operação medonha que é feita na política brasileira de todos os lados. Não se engane, petrolão não é só na Dilma. Perfeito. Maurici? Perfeito, chama esse perfeito, cara. Esse é um esquema uma estratégia até bastante elaborada, que não dispensa outra estratégia um pouco mais esfarrapada, que é a compra mesmo de votos, né? No dia da eleição, aqueles R$50 lá, e o cara vende o voto por esse valor. Isso ainda é muito utilizado, pelo menos eu sei que Praia Grande, São Vicente, eu acredito que em Santos também ainda seja bastante utilizado a compra de votos. A pessoa vende realmente o voto por um valor irrisório e depois não vai lá para cobrar, né? Não, e daí no ano seguinte sequer se lembra em quem votou. Apesar de tudo, sequer sabe quem votou para vereador, para deputado, senador, o que quer que seja. Eu não sei se vocês vão ter tempo, a gente tá chegando ao final, mas tem uma pergunta aqui do Thiago da Embaré, veja se vocês podem responder de modo claro. Vocês consideram que o voto distrital ajudaria a diminuir esse esquema? Eu acho muito pouco provável, diferente do R. Fortes, do Maurici, que tem, né, sua cota de otimismo no sentido de que a gente possa consertar essa democracia fajuta. Eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma reforma do sistema político partidário brasileiro, uma reforma efetiva que acabe com essa bandalheira que leva todos ou quase 100% dos políticos brasileiros a serem empregados das empresas, não acredito que seja o distrital misto, o distrital esse, o distrital aquele. Eu acho que nós estamos com... Hoje qualquer cidadão de bom senso, ou ele compreende que a política brasileira ela é toda comandada pelas empresas por interesses mesquinhos, por mensalões, por corrupção em larga escala, seja nos municípios pequenininhos, seja lá no Palácio do Planalto, e a gente começa a lutar por uma reforma política de verdade, em que acabe com essa bandalheira do voto pago, ou então eu acho muito pouco provável que a gente consiga avançar nesse tema.
Rubens? Olha, a existência de um esquema desses, de coisas assim, é de estarrecer. E eu não vejo como reformar, porque se o cara se vende assim, vai se vender em qualquer situação. Eu tenho a impressão que a existência desses esquemas pode até ajudar um ou outro vereador, um ou outro cara, com uns grotões, etc. e tal, mas eu acho que a nossa política, apesar de ser uma porcaria, na maior parte das vezes, por causa dos políticos, eu não vejo como a gente possa reformar uma situação dessa. Também não penso que tenha toda essa extensão, que tenha toda essa abrangência. Porque se for isso, é melhor uma ditadura logo de uma vez e pronto, bota um cara lá e acabou. Não tem. Não penso que seja. Agora, que a gente não pode perder a força de bater, isso não pode perder. E eu sei, tem candidato. A gente fala por Santos, talvez um pouco aí por Guarujá e tal, que a gente tem um pouco mais de amigos e pessoas que estão por aí, colegas, jornalistas, doqueiros e tal, os meus amigos, que possa ter algum cara que se eleja assim, mas tem muita gente séria, tem muita gente boa e que não entra nessa. Agora, como é que você vai dizer para um cara... Eu concordo que tem cara... A gente sabe que nos partidos tem muito isso, mas não acredito que sejam todos e que sejam todos os políticos assim. Não dá para acreditar em tudo. E quando a gente fala em reforma, a gente reforma aquilo que não está muito bom. Não, mas aqui tem que implodir. Não adianta, não adianta. O que você vai pôr no lugar? Sim. Não tem um sistema que seja imune a isso. Sim. Corrupção, lembra da historinha da China? Sim. Fez a muralha da China e os caras compraram os guardas e entraram e invadiram. Sim. É isso aí, por exemplo, essa é a essência do negócio. É forte. Eu acho que assim, acabar com o financiamento privado é positivo. Isso vai alterar bastante a maneira de se fazer campanha. Claro que há caixa 2, uma série de tramóias que o político sabe fazer, o candidato sabe fazer, mas assim, a maneira claro, há a necessidade de uma reforma profunda, né, que não é essa que foi feita. Como é que mas alterando também a forma de se fazer campanha, porque aí é que começa a acontecer os conchavos. Precisa do dinheiro para a campanha fantástica e aí começa então isso já vem sendo feito, a participação da iniciativa privada. E cada vez que não adianta, porque cada vez que se corta alguma coisa, antigamente era livre, depois foi cortando e continua existindo sempre uma mutreta, cada vez menos, que já é alguma coisa. Agora, já vem sendo feito isso. É que não adianta, aí inventaram... Só um pitaco antes que acabe também, eu acho. Não. eu acho assim, partido político uma coisa dispensável. Partido político, para mim, hoje em dia, é formado por gangues. Não serve para nada. Uma coisa que eles usam no dia a dia, que eu ouço muito nas entrevistas, é o jogo político. Não tem jogo político, amigo. Não tem jogo político. Existe um povo, um país que precisa ser administrado. E só. Não existe jogo político. Sim. Concordo. Entre PT, PSDB, PMDB, o partido mais atuante no país hoje é o PCC. Olha só, a gente precisa concluir aqui o nosso programa de hoje. Rubens Fortes, mais uma vez, muito obrigado. Para de faltar, tá? Que você dizendo a minha pauta toda aqui. Maurício de Oliveira, Flávio Saraiva, muito obrigado. Vereadores de Santos, para quem eles trabalham, essa é a página no Facebook. Feito? Obrigado, Euclides. Obrigado a todos. Flávio Santana, Flávio Saraiva e Fortes. Um abraço, ouvintes. Flávio Saraiva, obrigado a todos os ouvintes do Rebu. É uma satisfação estar com vocês aqui. Flávio Santana, me despeço com duas notinhas aqui. Olha só, morreu na noite de domingo, aos 71 anos, o professor e sociólogo Cláudio José dos Santos. Ele sofreu uma queda em casa em São Vicente e não resistiu às consequências do acidente. Ele foi meu professor de sociologia na Faculdade de Direito de Santos. O melhor professor que eu já tive na vida. Professor Cláudio, de sociólogo, já deu aula de sociologia num monte de escola. Cláudio José dos Santos, esse daqui. Putz, faleceu no último domingo. Também, o melhor professor que eu já tive, daqueles da Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Aquele negócio impressionante de motivar todos os alunos. Fica aqui, não poderia esquecer de fazer esse registro aqui no Rebu. O homem se vai, mas o seu legado fica por toda a eternidade. E a saideira aqui pra gente quebrar esse clima triste, olha só. Internet 5G será testada no Brasil ano que vem. Não funciona nem a 3G, já vamos para 5G. Brasil, um país de tolos. Esta é a Rádio City. Rádio City.
Chevrolet Absoluta, certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar o seu carro novo com as mesmas condições do Feirão Chevrolet. Juros zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juros zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis. Troca com troco total e bônus de 1.000 até 3.000 reais. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições da concessionária. Pedestre, use sua faixa. Sempre que precisar, queremos estar com você. E plano de saúde é um benefício que faz a diferença. Garanta a seus colaboradores um plano completo com assistência médica e odontológica. Planos empresariais a partir de 5 vidas. Ligue para 3226-6200 e agende uma visita. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. Mais qualidade de vida para a sua empresa. Sua concessionária Mitsubishi mudou para melhor. A Mitsubishi Sigaia em Santos agora tem novo endereço, maior, melhor, com tudo que um cliente Mitsubishi merece. São 4.500 metros quadrados com showroom completo, centro automotivo multimarcas, boutique da marca e muito mais. Venha conhecer esta maravilha feita para você. Rua Xavier Pinheiro 81, paralela perimetral, em frente à estátua